Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a globalização da cultura, a indústria cultural e o multiculturalismo. É um assunto que dá continuidade ao conteúdo do nosso livro didático, tá bom? Nas páginas 53 e 4 do livro, vocês poderão encontrar esse assunto, tá bom? Com certeza vocês vão gostar bastante. Nós vivemos em um mundo globalizado, pessoal. E, querendo ou não, nós somos influenciados até por propagandas, né? Somos influenciados pela televisão, pela internet, né? Então, hoje nós dificilmente conseguimos viver isolados de outras culturas. Então, podemos dizer que as culturas hoje, elas também fazem parte da globalização. Nós temos acesso a culturas de outras partes do nosso planeta, conhecemos outras culturas. Por vezes, somos até influenciados por essas culturas. Por isso que nós podemos dizer que existe sim uma globalização da cultura. Nós estamos sendo, de certa forma, influenciados por uma indústria cultural e nós temos aí, ao redor do mundo, o multiculturalismo. Tá bom? A gente vai citar alguns exemplos disso daqui a pouco. Pessoal, temos aí uma página do livro. Essa página é a página 53. O primeiro parágrafo, ele fala que os meios de comunicação, como o cinema e a internet, ajudam a difundir a cultura ocidental. Lembre-se do seguinte: o nosso planeta ele é dividido ao meio em leste e oeste. A linha que divide o nosso planeta chama-se de meridiano de Greenwich. O que está à direita desse meridiano é Oriente, é leste. O que está à esquerda dessa linha, no nosso caso, é o Ocidente, ou o Oeste. Então, quando falar aí em cultura ocidental, vai incluir a cultura principalmente dos Estados Unidos, a nossa cultura, e os orientais são os japoneses, os indianos, os chineses. A maioria dos asiáticos são chamados de orientais, né? Afinal, ficam a leste desse meridiano de Greenwich. Tá certo? Quando a gente fala os orientais, a gente já lembra do pessoal do olhinho puxado, que mora lá naquela região. Então, a cultura ocidental, principalmente a norte-americana hoje, através de cinema, internet e comunicação, é largamente difundida. Essa cultura, né, ocidental se impõe em países e sociedades com diferentes costumes, valores e crenças, promovendo muitas vezes uma uniformização cultural, em que os valores dominantes se sobrepõem às culturas locais. Então, uniformização. Então, nós, ao redor do mundo, temos um mundo muito rico em cultura, com várias culturas diferentes, mas à medida que as pessoas são influenciadas, principalmente pela cultura ocidental, elas vão criando, deixando acontecer o quê? Uma uniformização cultural. Cada vez mais as pessoas estão mais parecidas, costumes mais parecidos. Tá certo? Então, em vez de a gente ter uma heterogeneidade, uma grande quantidade de culturas particulares ali, diferentes entre si, o que a gente tende é o quê? Ter uma homogeneização, uma uniformização cultural. Segundo parágrafo. Os Estados Unidos dominam a produção de cultura de massa no mundo. Os filmes de Hollywood, por exemplo, são produzidos para o mercado mundial, visando o público o mais amplo possível. As produções estadunidenses se lideram ao faturamento do mercado cinematográfico. É o que a gente tem observado, pessoal. Se você, por exemplo, assina uma Netflix da vida, né, uma plataforma de streaming, a Disney Plus, por exemplo, Netflix, enfim, entre outras, né, você vê que a maioria dos filmes do catálogo são de onde? Filmes de Hollywood, filmes americanos.
e aí você vai observar costumes, né? Os atores, as atrizes vão difundir costumes lá dos Estados Unidos. E muitas pessoas copiam esses costumes, querendo ou não. Às vezes acontece até inconscientemente. Aqui no terceiro parágrafo fala: as séries e as sitcoms, comédias de costumes, né, produzidas lá nos Estados Unidos e exibidas nas redes de televisão de diversas partes do mundo, retratam a vida e os valores estadunidenses. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, o que os americanos costumam comer no café da manhã, a maioria de vocês deve saber. Eles gostam de bacon, o que mais? Pasta de amendoim, com pão, com leite de caixa, que tem lá na geladeira deles, né? Eles apreciam bastante isso. Então, perceba que com tanta exposição ao que a gente vê, até nos filmes e nas séries lá dos Estados Unidos, de Hollywood, a gente acaba assimilando isso. Quem sabe se até não nos influencia, né? Quem sabe se um de nós não já adaptou isso à nossa dieta, né? Talvez alguém já tenha aderido, né? Um leitinho de manhã com geleia ou pasta de amendoim, enfim. Esses produtos culturais são exportados e assistidos por milhões de telespectadores, disseminando valores, hábitos e traços culturais que vão sendo assimilados pelo público estrangeiro ao longo do tempo. Então, tudo isso daqui a gente vai assimilando, né? Tomando para nós, né? Para o nosso cotidiano. Eu falo em hábitos, falo em valores, falo em traços culturais. Vou citar aqui um exemplo que eu particularmente percebo muito nos filmes dos Estados Unidos. Os americanos, eles, culturalmente falando e historicamente falando, eles apreciam muito e valorizam muito a questão do emprego, a questão do trabalho. E quanto mais você puder subir no seu trabalho, quanto mais promoções você tiver, melhor. Dificilmente você vai achar um filme norte-americano onde o personagem principal vai ser um desempregado, né? Geralmente ele tem alguma ocupação. Por vezes, a ocupação dele garante a ele uma vida bem confortável, né? Uma vida, assim, sem muitos problemas. Caso você assista um filme em que a pessoa apareça desempregada, mas depois, no final feliz, ele consegue um emprego. Culturalmente falando, é assim, lá nos Estados Unidos. É um valor que eles têm. É um hábito, um costume que eles têm de valorizar o emprego. Você se tornar independente, você ter a sua renda, né? Eles valorizam muito o trabalho com as próprias mãos, né? E você se tornar independente. Eles são capitalistas por natureza. Outra coisa, outro exemplo da exportação dos produtos culturais são os espetáculos teatrais da Broadway. Então, além do cinema, nós temos espetáculos teatrais, lá em Nova York, né, a Broadway. Avenida na qual se encontram vários teatros famosos por suas apresentações musicais, que são reproduzidas em diferentes cidades do mundo. Então, séries, filmes, espetáculos teatrais, tudo isso daí serve para influenciar pessoas a aderir a esse estilo de vida americano. Em inglês, American Way of Life. Estilo de vida norte-americano. Aqui na figura vem mostrando, ó, um rapaz. Se a gente observar aqui embaixo, vai ter uma legenda. Esse rapaz aí, ele não é americano, tá bom? A legenda fala assim: cartaz publicitário de filme produzido nos Estados Unidos, em exibição em Pequim, China, 2018. Então, a indústria cultural americana sendo difundida do outro lado do mundo. Lembre-se que os Estados Unidos ficam na América, China fica na Ásia, do outro lado. Então, a influência ela chega longe, pessoal. O cartaz está escrito em chinês, mas o estilo de vida, a cultura, os valores, os hábitos vão ser os hábitos americanos. Então, nós observamos que existe a difusão de culturas, né? E nós podemos observar culturas de várias partes do mundo, mas a mais difundida é a dos Estados Unidos, a cultura ocidental dos Estados Unidos.
Indústria cultural. Isso daí já vai ser na parte de baixo da página 53 do livro. Em 1940, o filósofo alemão Theodor Adorno apontou que a expansão da produção industrial, somada ao crescimento da produção cultural e da propaganda, estaria vinculada à criação de uma indústria cultural. A principal estratégia seria criar, desenvolver e difundir, por meio da televisão, rádio, cinema, arte, livros, revistas, propagandas, etc. O quê? E tudo isso quer fazer a pessoa aderir, né? E que tudo isso visa um estilo de vida consumista, além de formar padrões culturais ligados aos hábitos de consumo. Dentro dos filmes nós observamos isso também. As pessoas, elas normalmente são muito consumistas. Se você assistir um filme norte-americano, você vai ver. As casas são muito bonitas, eles sempre estão fazendo viagens que a gente sabe que, dependendo do local, de destino, não é barato. Nesses lugares a pessoa vai para consumir também. Então, nesses filmes, apresentações de teatro, livros, revistas, cinema e assim por diante, o objetivo é isso, consumir. Como é que você vai consumir? O dinheiro. Como é que você vai conseguir o dinheiro? Através do trabalho. Tá bom? Podemos constatar essa visão de Adorno em programas televisivos, como as novelas, que incentivam abertamente estilos de vida consumistas. No Brasil nós temos muitas novelas, né? Nos Estados Unidos nós temos mais as séries, né? No Brasil nós temos mais as novelas. E não fogem dessa lógica, não. As novelas também incentivam bastante o consumo. Muitas vezes nas novelas a gente vai ter o quê? O merchandising, né? Embutido ali nas cenas, você consegue observar algumas propagandas, né? No refrigerante que o ator, a atriz, protagonista vai tomar, quando ele abre a geladeira, vai ter alguma marca ali de algum produto, tá certo? Enfim, de alguma faculdade e assim por diante. Tudo pode ser usado como uma estratégia para você consumir alguma coisa. A indústria cultural, por meio de propaganda, estimula o desejo de consumir os chamados artigos da moda e a troca constante dos produtos, que rapidamente se tornam obsoletos. Temos muito isso daqui, pessoal. Troca constante dos produtos. Quando você compra um produto, o ideal para a fabricante daquele produto não é que você fique com ele por muito tempo. O ideal para o fabricante é que você rapidamente substitua aquele produto que você comprou por um novo, mais moderno, né? Por exemplo, um celular, você compra hoje, daqui a uns dias ele já não vai ter todas as funções, ele já vai ter menos funções do que o que foi lançado mais recentemente. E no finalzinho aqui fala, ó, rapidamente, esses produtos se tornam obsoletos. Eu ouvi falar em obsolescência programada. Os produtos hoje eles são fabricados para durar menos tempo do que antigamente. Dessa forma, você, querendo ou não, vai ter que, em algum momento, comprar um novo produto. Um novo celular, uma nova televisão. Certo? É a obsolescência programada, criada, com o objetivo que você consuma mais, compre mais, gaste mais dinheiro. Dessa forma, enriquecendo, né, os grandes fabricantes, grandes indústrias, grandes empresários, grandes capitalistas. Aqui nós temos uma figura mostrando o que a propaganda ela pode fazer. Através dessa... A indústria cultural, através da propaganda, faz isso. Ela manipula as pessoas. Os que consumem os filmes, os que consumem os programas de TV, as novelas, são como se fossem marionetes. Esse rapaz aí está sendo manipulado pela indústria cultural. Tá vendo? Provavelmente ele deve ter assistido a algum filme dos Estados Unidos, achou alguma roupa bonita, eu queria uma roupa igual a essa daqui do personagem, da marca tal. Foi lá na loja e comprou. Né?
Só para citar um exemplo, tá? Mas, resumindo, é isso. Nós todos os dias somos bombardeados aí com a indústria cultural. A decisão é nossa, se a gente vai deixar ou não a influência tomar conta da gente, é uma decisão que vai de cada um. Temos que ter cuidado, tá, pessoal? Porque senão, financeiramente falando, se torna bem caro, se a pessoa não se controlar. O multiculturalismo, isso já está na página 54. Entende-se por multiculturalismo a convivência entre povos com identidades culturais distintas em um mesmo território, país, região, etc., sem que alguma delas predomine sobre as outras. No Brasil, nós podemos considerar que existe o multiculturalismo? Podemos. Nós temos aqui a convivência entre povos de identidades culturais distintas no mesmo país? Sim. Se você observar, o Brasil ele é imenso, é grande. O território brasileiro é o quinto maior do mundo. E nós temos uma grande quantidade de culturas que vivem aqui no nosso território. E essas culturas, elas são bem interessantes quando a gente vai estudar, a gente percebe que são muito ricas, né? As identidades culturais são constituídas por diversas simbologias, referências e experiências, o que permite criar um sentimento de pertencimento do indivíduo a determinado povo. Por exemplo, vou citar aqui no caso dos gaúchos. Com certeza você já deve ter visto um pouco sobre a cultura gaúcha, né? Os gaúchos, eles valorizam muito o sotaque deles, eles são povos, assim, que são valentes, né? São conhecidos pelo gosto, né, da questão da culinária, do churrasco, né, a vestimenta, né? Eles gostam de bombacho. Tem algumas danças típicas, né, que eles também fazem, que são muito interessantes, muito bonitas também. E eles têm um sentimento de pertencimento, eles têm orgulho de ser lá do Rio Grande do Sul, orgulho de serem gaúchos. Tá bom? Elas podem estar relacionadas a aspectos e valores religiosos, étnicos, territoriais, linguísticos, etc. O sotaque gaúcho, por exemplo, é bem típico deles, né? Assim como o sotaque dos mineiros é também bem típico deles, o sotaque dos cariocas, o nosso sotaque nordestino. Nós temos também um sentimento de pertencimento, né? Um orgulho de ser nordestino, né? Porque é uma figura ilustrando exatamente isso. No dia 8 de outubro, é o dia do nordestino. E temos aqui nesse cartaz, né? Nesse banner, a frase aqui, orgulho. Aliás, nordestino com orgulho. Certo? E a vestimenta típica do nordestino, né? Uma roupa de couro, né? Predominantemente de couro, né? Muito usada pelos vaqueiros. Vocês aí de Acari com certeza estão bem mais familiarizados do que eu com relação a isso aí. A roupa dele é justamente feita de um material, couro, né? Que ajuda a proteger o vaqueiro, né? Quando vai desbravando por dentro da vegetação da caatinga, né? Ajuda ele a se proteger de plantas espinhentas, né? Até de ortigas, né? Que tem como proteção os espinhos, né? Árvores que poderiam fazer corte, né? Mas aí a roupa protege. Tanto ele, como também ao animal, que existem também vestimentas que são colocadas nos animais, nos jumentos, nos cavalos também. Então, dentro do nosso território brasileiro, nós temos esse exemplo de questão da cultura, do multiculturalismo. O intenso desenvolvimento dos meios de comunicação e de transportes, a rapidez da circulação das informações, o aumento das trocas comerciais entre os países e as demais características da economia globalizada. O que acontece? Vem permitindo uma maior conexão entre as diversas identidades culturais presentes no mundo todo. Então, hoje nós temos acesso às culturas de outras partes do mundo. Temos acesso, nós podemos conhecer, nós podemos explorar. Aqui fala, por exemplo, desenvolvimento dos meios de comunicação. Na televisão, nós podemos ver documentários que falam sobre culturas lá da Indonésia, como é que eles vivem, o que eles fazem, o que eles gostam, como é que é a cultura lá dos japoneses. A gente vai ficar sabendo graças aos meios de comunicação. Meio de transportes. Hoje você pode viajar
para vários países e conhecer várias culturas diferentes. Nem é necessário você sair do país para conhecer uma cultura diferente. Você indo para outro estado, você já nota diferenças culturais. Às vezes, de uma cidade para outra, você já tem costumes diferentes. Tá certo? A rapidez da circulação das informações, né, tem a ver com a internet, inclusive. Trocas comerciais, você hoje pode comprar produtos que são de outros países, até roupas, né? Características típicas de outras culturas. Tudo isso daí nos conecta com outras culturas diferentes. Para finalizar, pessoal, ainda na página 53, aliás, 54, temos essa parte aí. Se por um lado os lugares são cada vez mais multiculturais, por outro lado, há um aumento da intolerância e do sentimento de aversão às pessoas estranhas a uma determinada cultura local. Em muitos casos, os valores aceitos pela maioria desprezam e desvalorizam as diferentes culturas que acabam se diluindo na cultura uniformizada. Acontece bastante. Por exemplo, hoje nós temos a prática do intercâmbio, que já existe há bastante tempo, né? Você, aluno da escola, por meio do intercâmbio, você pode ir para outro país e estudar naquele país. Isso ajuda você a aprender outra língua, né? Facilmente. E é bem interessante, você conhece um novo país. Culturas diferentes, conhecimentos que você talvez não tivesse ficando no seu próprio país. Só que às vezes o aluno de intercâmbio chega lá com a sua cultura e encontra uma totalmente diferente. O que vai acontecer? Muitas vezes vai acontecer a intolerância, ó, e até a aversão a uma pessoa de cultura diferente. Chega a pessoa, fica deslocado, assim, um pouco tímido. Às vezes fica excluído por ser de uma cultura diferente. Às vezes esse sentimento está associado à xenofobia, né? Na Europa é bem comum, inclusive, né? A chegada de imigrantes causa muito isso nos europeus. É o medo ou o ódio de quem é de outro país, né? De outra cultura, de outro lugar. Eles menosprezam às vezes. Né? Eu tenho uma amiga que uma vez foi à França. E para onde ela foi, ela disse que foi muito, assim, maltratada mesmo, desrespeitada. Lá eles dificultaram na hora de conversar com ela, não quiseram falar em inglês com ela, queriam falar só em francês. Então, de uma forma um pouco arrogante, né? Talvez porque perceberam que ela não era de lá, que era turista, era de fora. Eles não se importaram em tratá-la bem. O aluno de intercâmbio chega num novo país, às vezes tem que se adaptar ao local, adotar costumes da cultura local para poder ser aceito. Não deveria ser assim, né? Para finalizar, aceitar diferenças e valorizar culturas e modos de vida diversos é uma maneira de perceber que não existe um modo correto, entre aspas, e único de viver. Temos que fazer isso, pessoal. Se você conhece alguém de fora que tem uma cultura diferente, a gente não deve mangar dele. Talvez por causa da roupa que é diferente, ou o jeito de falar talvez seja diferente, não é para a gente fazer isso. Não existe só um modo único de viver, existem vários modos. A gente tem que respeitar. Cultivar a diversidade é um modo de ressaltar a convivência pacífica e de se contrapor à uniformização da cultura na globalização. Então, nós devemos respeitar a diversidade. Já está bem autoexplicativo. E contra a uniformização da cultura na globalização. Conhecer outras culturas é bom. Agora, como diz aí, uniformizar a cultura não é tão interessante. Já pensou um mundo com todo mundo sendo igual? Falando do mesmo jeito? Se vestindo do mesmo jeito? Comendo as mesmas coisas? Não seria interessante. Então, o mundo multicultural, o multiculturalismo é bem mais interessante. Aí nós temos uma figura mostrando, ó, pessoas participando do encontro, né, que aconteceu de culturas populares, realizado em Buenos Aires. Foto lá de 2018. Olha como é interessante aí a diversidade cultural. Danças típicas, né, vestimentas típicas de lá, da Argentina, né,
hermanos argentinos, né? Pessoal, basicamente era isso, né, que a gente tinha para explanar. Depois a gente vai continuar com outros assuntos mais para frente, à medida que for passando o tempo, certo? Espero que tenha dado para entender. Se não tiver dado para entender tudo, pode me perguntar, não tenha vergonha, certo? Ficarei feliz em poder ajudar aí quem tiver alguma pergunta para fazer. Até a próxima. Tenha um bom dia. Boa tarde ou boa noite. Tchau.